Boa noite, prazer falar aí com vocês. Apesar da voz estar um pouquinho ruim ainda, tô vindo de uma gripe meia forte, juntou com o jogo de ontem, né? Mas estou bem sim, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. É isso aí, gritou bastante, comemorou ali a vitória do Vila Nova nessa primeira partida, na partida de ida. Policarpo, o espaço é seu e eu queria que você começasse falando. Daqui a pouco a gente vai mudar para o assunto arbitragem, mas eu queria que você começasse falando sobre a questão do posicionamento ali onde vocês foram colocados. A gente repercutiu aqui imagens ali do ponto de vista que a diretoria do Vila Nova teve programado. Eu queria que você falasse sobre essa recepção que vocês tiveram lá no estádio da Serrinha. Posteriormente a gente fala um pouco sobre o jogo, sobre a bola rolando. Olha, eu acho que esse é um assunto para mim que ele foi superado ontem na fala do presidente Hugo. Da nossa parte tá tudo bem. Acho que cada um faz aquilo que bem entende. Me preocupa às vezes só que assuntos que poderiam estar sendo resolvidos, às vezes internamente, com conversas e com outros assuntos, às vezes ficam sendo explicitados para dar satisfação ou justificativa a alguns que estão de fora, né? A gente vai tratar todo mundo bem, como a gente sempre tratou. Da nossa parte é tranquilo, a nossa diretoria é uma diretoria que, se vocês forem no Onésio Brasileiro Alvarenga, ou se vocês forem no Serra Dourada, vão nos encontrar nas arquibancadas e longe das tribunas. Então, achar que isso ofende a gente é muito pelo contrário, a gente é acostumado com isso. A gente só quer sempre tentar preservar a questão da segurança e da integridade física de todos. E a gente foi muito bem recebido lá pelo seu Vanderlan também. Acho que esse assunto aí é vocês da imprensa que tem que fazer as análises sobre isso aí, sobre como cada um vai agir. Eu comento sobre aquilo que a gente faz nos nossos jogos quando a gente recebe nossos visitantes. Bacana, bacana, Policarpo. Agora vamos falar um pouco sobre essa vitória, sobre também lances que aconteceram no jogo. Ontem nós tivemos ali principalmente aquele lance do recuo, também tivemos aquele lance onde o Lucas Ribeiro acerta o rosto do Gabriel Poveda. Queria que você falasse sobre a arbitragem do Breno Souza, esse assunto que foi muito debatido na última semana e que deu o que falar também na partida de ontem. Olha, eu acho que a gente não pode falar só da arbitragem do Breno, acho que a gente tem que falar de todo o coletivo da arbitragem do jogo. Eu acho que os lances, quando você tem VAR e você tem ali uma equipe ali de revisão, são vários erros, né? É óbvio que o lance do recuo não caberia o auxílio do VAR, mas caberia o auxílio do bandeirinha, que se você ver a imagem, ele está na linha do lance, ele também não faz esboço nenhum sobre o lance. Acho que talvez o Breno não viu o lance e depois tentou dar uma versão dele, talvez para isentar o Bandeira também do erro dele que ele poderia ter dado, dizendo que ele entendeu que não houve recuo, quando claramente houve um recuo deliberado ali. Nós somos muito prejudicados no jogo, muito prejudicados. Talvez a estratégia do outro lado de reclamar da arbitragem talvez tenha dado certo. Não é a estratégia nossa do Vila Nova nunca reclamar de arbitragem. A gente sempre ressalta, e eu também entendo, que o Breno é um grande árbitro, um dos árbitros mais promissores aqui do nosso estado, mas ele errou feio. Felizmente a gente ainda conseguiu sair com a vitória, mas foram lances que prejudicaram muito a equipe do Vila Nova, lances que poderiam ter mudado ainda mais o resultado. É óbvio que a gente sai com a vitória, então os erros acabam sendo um pouco tampados por essa vitória, mas poderia ter nos prejudicado muito e poderia ter nos prejudicado demais no jogo de volta. E, Policarpo, como que fica esse trabalho dos bastidores pro jogo da volta? Já que esse assunto foi muito debatido na ida e agora na volta, por conta dessa arbitragem, deve também crescer um pouco esse assunto. A diretoria do Vila Nova pretende se posicionar ou impor, fazer alguma imposição, algo do tipo? Mas nós não vamos impor nada. Acho que quem escolhe a arbitragem é a federação. A federação tem a total confiança da diretoria do Vila Nova em relação às suas escolhas, porque acho que tanto o Rondei, o presidente, como o CEO o Pita têm tentado fazer um grande trabalho à frente da federação e tem feito, no meu ponto de vista. A gente está aqui para ser parceiro. Agora a gente vai cobrar a responsabilidade daqueles que são escolhidos em campo. É inadmissível uma agressão como aconteceu dentro do campo, onde claramente o lance da TV mostra a agressão. Durante o jogo, inclusive, se você pegar o lance da TV aí, eu fiz um recorte, a gente tem um recorte aqui, dá para ouvir o banco de reserva nosso gritando para o juiz, pedindo para que ele fosse ao VAR. O quarto árbitro está de frente do lance, vê a agressão
e você tem uma ferramenta que é o VAR e você não utiliza ela. Nós já sofremos isso em 2021, quando a gente teve um título goiano roubado da gente dentro de casa. Nós fomos roubados em 2021. Né? Aquilo ali, para mim, foi exagerado o que aconteceu em 2021 e a gente, obviamente, tem medo de acontecer o que aconteceu lá atrás. É inadmissível, o jogo estava com 23 minutos, era um lance claro para expulsão. A gente ainda, inclusive, estuda se a gente vai pedir aí uma denúncia sobre o tema ainda, internamente aqui, porque o lance é muito claro, a agressão é muito visível, e com a ferramenta como o VAR, você não pode cometer um erro como esse. Não foi só, obviamente, esse erro no jogo do Vila Nova, não. Teve erros em outros jogos também, e que o VAR não agiu. Ou a gente resolve como utilizar esse VAR, ou se não, vamos deixar esse VAR de lado, porque se você tem essa ferramenta e não utiliza, só utiliza quando quer, só utiliza quando é da intenção daquele que você, às vezes, está tentando tirar um proveito, não sei, me parece muito estranho não chamarem o VAR, né? Claramente aí vocês estão passando o lance, vocês veem que o nosso banco de reserva chama, o juiz, assim que o nosso jogador levanta, ele já manda o Goiás cobrar rapidamente o lateral, e isso causa muita estranheza. Ô, Policarpo, agora quem vai fazer a pergunta, quem vai comunicar com você aqui é o Paulo Francisco, nosso apresentador da noite que vai estar falando com você. Policarpo, Beleza. um grande abraço, saudações aí, um abraço a toda a galera vilanovense. 3 clássicos, 3 vitórias do Vila. Isso é o suficiente para dizer que o Vila Nova é o principal favorito ao título? Bom, Francisco, primeiro, prazer falar contigo, amigo. Prazer, querido. Sempre bom falar com você, Francisco. Cara, não. Não, porque se a gente não classificar com o Goiás, se a gente chegar na final também e não atingir os nossos objetivos, obviamente não adiantou de nada você vencer 3 jogos. Foram 3 grandes jogos que motivam a nossa equipe, traz novamente para a nossa torcida, para o nosso torcedor, o sentimento de orgulho do time, que nós estamos fazendo um grande trabalho, que nós estamos conseguindo jogar de igual para igual com os nossos grandes rivais, mas são grandes jogos. O time do Goiás é uma grande equipe e com certeza eles vão continuar dando trabalho para a gente, sim. Então não quer dizer absolutamente nada você ganhar 3 clássicos. Se a gente chega no domingo e não consegue classificar, não adiantou de nada essas 3 vitórias que a gente teve até agora no campeonato. Ô, Policarpo, agora voltando a falar aqui nesse assunto aí, você falou sobre o VAR, sobre a utilização do VAR. O nosso VAR aqui, ele é um tipo diferente de VAR, né, rapaz? Não é aquele VAR que é utilizado nas competições nacionais, Campeonato Brasileiro e entre outras competições também. Você acha que é possível que a Federação Goiana comece a usar esse VAR nas próximas temporadas? Até porque eu ouço muita reclamação desse modelo que nós utilizamos aqui no Campeonato Goiano. Talvez ele não seja o melhor, mas é alguma coisa. Esse lance, por exemplo, da agressão, ele é muito claro. Esse VAR aí, ele utiliza inclusive algumas imagens da transmissão e essas imagens poderiam ter sido utilizadas. A transmissão é clara. Tá aí a imagem, nós tivemos acesso à imagem, vocês também tiveram. Eu acho que antes da gente reclamar desse VAR, a gente tem que primeiro entender como é a utilização da ferramenta. Nós não estamos falando de um lance interpretativo que o VAR teve um ângulo de visão ruim. Nós estamos falando de um lance claro, onde claramente o nosso jogador é agredido, e mesmo assim, quem estava na cabine não fez questão nenhuma de avisar o árbitro de campo, e o quarto árbitro, que estava de frente do lance, ele está de frente do lance, também não faz questão nenhuma de pedir que o juiz se dirija para analisar as imagens. Então, olha, tudo bem, eu acho que tem que melhorar mesmo a ferramenta do VAR, mas antes do que isso, o juiz tem que ter critério para a utilização dessa ferramenta, o que eu não ando vendo no Campeonato Goiano. E agora, Policarpo, para fechar aqui da minha parte, vocês têm ali alguma preferência de algum nome para que possa comandar a partida, para que possa apitar essa partida de volta lá no Serra Dourada? Que pode ser no Serra Dourada, na verdade, né? Bom, nós vamos jogar no Serra Dourada e nós não temos preferência nenhuma por árbitro. Acredito que nós temos grandes árbitros competentes. É claro que tem alguns árbitros que acabam saindo na frente aí. A gente entende que o Caio talvez esteja um pouquinho na frente aí. A gente entende que o Wilton também está um pouco à frente dos outros, mas nós temos grandes árbitros, nós temos grandes profissionais aqui na arbitragem goiana. Eu acho que se a gente está falando de valorizar
a arbitragem, a gente precisa dar espaço para que os árbitros goianos apitem os grandes jogos, é assim que a gente vai crescer a nossa arbitragem. O que a gente vai cobrar, e a gente vai cobrar muito, é um posicionamento coerente daqueles que vão fazer o jogo. Tem que ter coerência nessa arbitragem, principalmente na utilização da ferramenta do VAR. Isso a gente vai cobrar. Agora, Policarpo, realmente para fechar, fala um pouco sobre a importância da torcida, a diretoria que está fazendo aí uma promoção, uma dobradinha, né? Quem garantir seu ingresso para quinta-feira, para essa decisão da Copa do Brasil, ganha também um ingresso para semifinal contra o Goiás para a partida de volta. Fala pra gente sobre a importância da torcida comparecer nesses 2 jogos e também faça um convite aí a todo torcedor vilanovense que está acompanhando aqui a nossa transmissão. Uma semana muito apertada e que a gente precisa essencialmente do nosso torcedor. Nós temos 2 grandes jogos que mudam o ano do time, e é isso que eu quero falar diretamente para o torcedor, porque na quinta-feira uma grande decisão, a classificação direta da Copa do Brasil, que vale muito para o nosso ano, que muda as perspectivas que nós podemos ter durante a Série B, e logo em seguida, praticamente aí, 3 dias depois aí, nós já temos o maior clássico do Centro-Oeste contra o nosso grande rival, e o torcedor é a peça fundamental, é o combustível, principalmente quando a perna começa a sentir o cansaço, e vai sentir o cansaço sim. Então é necessário, muito, mas muito necessário que você, torcedor vilanovense, esteja junto do time, porque naquele momento que a perna começa a fraquejar, é o grito da torcida que impulsiona os jogadores. Então a gente espera 2 jogos de casa cheia, nós precisamos da torcida na quinta-feira e nós precisamos do estádio lotado no domingo, e eu tenho certeza que o torcedor vai corresponder, porque independente de onde o Vila jogue, algumas pessoas falam, né, que o Caldeirão é o Oba. Eu entendo que o Oba é o Caldeirão, mas esse Caldeirão ele só é Caldeirão por causa do torcedor. Então, aonde o Vila Nova jogar, aonde o nosso time entrar em campo e a torcida estiver junto com a gente, vai ser um Caldeirão independente de onde for. E o torcedor é a peça fundamental desse espetáculo, é por ele que o Vila está de pé, é por ele que a gente está aqui trabalhando, e eu tenho convicção que na quinta-feira e no domingo, o torcedor vilanovense vai ser o 12º jogador e a gente vai alcançar os nossos objetivos, sempre com muita humildade, com muito trabalho e acreditando que Deus tem algo reservado para a gente.